Vamos ver. Muito boa noite para vocês. Dia 17/3, aprimoramento de física. Primeiro do ano do cursinho Aprimorando. Espero que todo mundo esteja muito bem. Vocês estão bem preparados para aprender um pouquinho mais de física hoje? Pode ser por chat, vai que você tem vergonha de falar. E o chat não fica na versão do YouTube. Ninguém quer falar nada. Vocês estão aí, gente? Tá de boa? Estamos sim. Boa noite, estamos. Boa noite, Ana. Beleza, então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai aprimorar conhecimentos de matéria que você já viu. E, se eu não me engano, é da frente A. Frente A é o que mexe com o termo de vocês, não é? Ou vocês lembram? Sim, é isso mesmo. Maravilha. Vamos lá. Ó. Quem tiver um caderno, eu agradeceria muito. Física, aprimoramento 1 do ano. Física, aprimoramento 1. Esse aqui é meu contato para quem quiser escrever alguma coisa para mim, tirar uma dúvida, fora de horário de aula. Esse aqui é a data de hoje. Vamos que vamos. Ah, esqueci, né? Já que é a primeira vez, deixa eu me apresentar. Professor lento. Aí eu sou o professor Kendi, não vou postergar muito. Eu sou formado em Física pela Unicamp e já dou aula faz uns bons anos. E eu sou amigo do professor de Biologia chamado Guilherme. Não sei se vocês conhecem ele. Já tiveram uma aulinha com ele? Ou duas? Ninguém? Já tivemos uma Ah, só uma? aula com ele. E aí, cara é chato ou cara é legal? Fala aí. Eu gostei, é bem legal. Tem umas piadinhas. Gostou? Então Tem tá graça, bom. mas é legal. Piadinha sem graça, mas é legal. Fechou, é esse mesmo. Estamos falando do mesmo cara. Demorou. Ele que ensina as piadas pros amigos. Quando a gente não sabe o que falar, ele dá uma ensinada. Beleza, então, gente. Amo o Gui. Aprendi Bill com ele em 2017 e as piadinhas de brinde. Olha só, você já conhece ele faz desde 2017, aí sim, hein? Acho que eu conheço ele desde 2015, eu acho. Quase certeza. Então, opa, tem gente que saiu. Ah, a pessoa que acabou de escrever saiu, mas acho que vai voltar. Então, eu conheci ele num cursinho popular também. Era um comunitário, a gente voltava de ônibus junto no mesmo horário, tipo, 10h40, 11 da noite, a gente estava voltando lá no mesmo ônibus, daí ficava 1 hora no ônibus, daí a gente puxou o papo um pouco um com o outro ali, e daí continuou a amizade ali. Ele me fez esse convite, eu aceitei com muito prazer. Bom, é a segunda vez que eu tô dando aula no cursinho dele. Eu falo cursinho dele, mas é que ele fundou, né? Ele foi um dos primeiros pioneiros aí. O cursinho Aprimorando já tá com uns 10 anos já. 10, 11, eu não sei. E esse aqui é o segundo ano meu com ele. Um ano foi presencial. Acho que foi 2019 eu dei aula presencial. E 2021 tô aqui online. Alguém aqui foi aluno em 2019 do presencial? Lembra de mim? Não sei. Ninguém? Eu acho que meus alunos tudo já passaram, né? Deve ser por isso que ninguém me conhece. Prazer, meu nome é Kim. Prazer, gente. Isso aqui, meu nome. Tá bom? Vamos lá? Vocês têm caderno? Vamos aprimorar um pouco. Remember, conteúdos. Já teve 2 aulas, cara. Então,
Remember da primeira. O que, que você viu na primeira? Remember. Você já aprendeu conversão de unidades de temperatura. Essas conversões tinha 3 escalas muito famosas, que é grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Vocês lembram desses 3? Sim. Maravilha. Ó, tinha uma formulinha muito louca lá. Se eu não me engano, seu professor usou TC. TC para temperatura em Celsius. Sobre 5. Pode ser igual a temperatura em Fahrenheit, TF. Menos 32 por 9. E tem o outro que é em Kelvin. A gente pode pôr em seguida aqui. Ele seria a temperatura em Kelvin, TK, sobre 5. Provavelmente ele apresentou de 2 em 2, mas dá para escrever de uma vez só. Vocês estão lembrados disso aqui? Vocês têm anotado? Precisa da legenda? Vou pôr a legenda. Tá tranquilo, dá pra entender. Maravilha. TC, TF, TK. Deixa eu pôr a legenda aqui. Vai que você, às vezes, não acordou a tempo para a aula de física do sábado. TC, temperatura em Celsius. TF é temperatura em Fahrenheit. Fahrenheit. Deixa eu ver se tem 2T no Google. Tô na dúvida. Eu não escrevo Fahrenheit todo dia. Aguenta aí. Fahrenheit. Ah, não, só tem um T. Tá bom. Fahrenheit. E TK aqui seria a temperatura em Kelvin. Essa é a legenda. Tem observações. O Kelvin é considerado unidade de temperatura absoluta. Quando fala absoluta não existe negativo. É só do 0 para cima. O Kelvin não tem negativo. É do 0 para cima. Se você fizer conta e der menos 3 Kelvin, você já errou. Garanto. Porque Kelvin é do 0 para cima. E o Celsius? Beleza, o Celsius tem negativo e positivo, o Fahrenheit tem positivo e negativo, aí tudo bem, não tem problema. Só o Kelvin ressalva, né? Não existe número negativo e não se põe bolinha de grau. Não existe grau Kelvin. Você fala o número e Kelvin em seguida, tá bom? Só a parte teórica. Então, a temperatura seria 300 Kelvin de uma vez. Você não fala grau Kelvin. Nos outros, você falaria grau Celsius e no outro grau Fahrenheit. Só para avisar. Estão lembrados? Tá de boa? Posso fazer um exercício? Muito bom, bem bolado aqui. Pode sim. Maravilha. Então vamos lá. Exercício 1, para testar se você sabe usar a fórmula. Né? Mas não só testar, porque eu vou... Aqui, quer dizer, eu já vi que vocês fizeram alguns exercícios da apostila lá, então eu já vou fazer um pouquinho mais bem bolado. Vai. Exercício 1. Qual temperatura na escala Celsius possui uma leitura
coincidente na escala Fahrenheit. Eu vou por mais, estou na dúvida. Fahrenheit. Celsius, Fahrenheit. O nome do bagulho? Letra maiúsculo, vai. Interrogação, né? É uma pergunta. Pronto. Isso aqui, ó, primeira prova de que física não é só decorar a fórmula. Você precisa interpretar o enunciado ou não vai sair nada. E aí? Vocês têm alguma ideia de como começa? O prof fez um exercício parecido. Se não é igual, se eu não me engano. É? E vocês já sabem a resposta? Eu acho que é 40, não é? Quase. Quase. Quase 40, não é 40. Mas você tá com a memória boa. Você tá com a memória boa. Eu lembro um pouquinho de como faz, mas seria interessante a gente fazer de novo para dar uma relembrada, né? Beleza, gente. Então, tem aqueles termômetrinhos muito louco e tal, que tem umas medidas padrão para ebulição e fusão, tanto na Celsius quanto na Fahrenheit. Mas você não precisa delas, já que você já tem a fórmula. Você tem que interpretar. Vamos ver aqui. Vamos mexer com Celsius e Fahrenheit. Se é só essas duas, qual pedaço da fórmula a gente usa? A gente usa só o pedaço do Celsius e só o pedaço do Fahrenheit. Você ignora o outro pedaço. O pedaço do Kelvin não precisa nesse exercício. Tá bom? Então, primeiro pensamento. Falou Celsius, Fahrenheit, eu vou escrever. Beleza. Quanto mais você escreve, mais memoriza. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é a Fahrenheit, menos 32 por 9. Beleza. Agora vamos para o português da questão. Possui uma leitura coincidente nas duas. Cara, o que é leitura coincidente? Quando você tem um termômetro, o que é a leitura do termômetro? É o número que ele vai apontar. Exato, a leitura é um número. E se fala que é coincidente, quer dizer que é o mesmo número. Já viu coincidências? Então, quando você fala coincidente, quer dizer que é igual. Então, o número dos dois é o mesmo. Esse aqui é o truque, cara. Você vai falar que temperatura em Celsius é igualzinha a temperatura em Fahrenheit. E você pode chamar de qualquer letra. Se quiser, chama de X, cara. Chama de X, porque é o mesmo número. Não tem problema. Então, ó, já escrevi a fórmula. Pode descer, porque já não preciso de mais nada. Vou chamar de X. Vou chamar de X mesmo. Que é um número. É o mesmo número. Eu não sei quanto é, mas chama de X. Bom, reescreve. Quanto mais você escreve, mais você lembra. Multiplica em cruz. Quando você multiplica em cruz, tudo se resolve. Tem frações aqui, ó. A gente vai fazer, famosíssimo aqui, uma diagonal multiplicada, vai ficar 9 vezes x, é igual a outra diagonal multiplicada. Agora, muita atenção. 5 vezes esse troço aqui, ó. Não é 5 vezes x. Porque muita gente faz 5 vezes x direto. É 5 vezes esse negócio inteiro. Aqui, ó. Mas você não tem parênteses lá. Eu sei, mas é que multiplicação tem que fazer antes de uma conta de menos. E esse aqui é um número só. Esse aqui é um número só, que vai multiplicar pelo 5. Que a gente ainda não sabe. Você pega esse 5, que tá, multiplicou em cruz com esse x menos 32, distribui. Vou fazer aqui, ó, distributivo.
Agora, se fizer essa distributiva, você vai achar. De um lado mantém, vai ficar 9x. Do outro lado fica 5x menos, porque você copia o sinal aqui, 5 vezes 32. 5 vezes 32 é 160. Olha só, eu acho que tá surgindo aquele 40, mas está um pouquinho diferente, por isso que eu falei que é quase 40. Vamos continuar aqui, ó. Esse 5x está positivo, passa para o outro lado. Do outro lado ele fica negativo. E esse lado aqui ainda está menos 160. Você resolve esse 9 batata menos 5 batata. Dá 4 batata. Isso aqui é 4x. Só copia o outro lado. Esse 4 aqui está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 160 dividido por 4. E 160 por 4 dá 40 sim. Só que tem um sinal de menos. Até menos 40. Essa aqui que era a resposta. Menos 40. Só que ele falou, qual a temperatura na escala Celsius possui a mesma leitura na Fahrenheit? Então, você faz resposta. Na Celsius é o menos 40 graus Celsius. Mas o menos 40 graus Celsius é exatamente o menos 40 Fahrenheit. Tá bom? É que ele não perguntou a Fahrenheit, ele perguntou qual a temperatura na Celsius. Não se preocupe, isso aqui tá valendo. Ó. Menos 41 é menos 40 no outro. Nossa senhora, quase não coube. Tá bom? Só não botei o Fahrenheit porque não foi a pergunta dele. Tem que usar o poder do português aqui. Então, ó, os dois são realmente a mesma coisa, mas é só isso que é a resposta. Beleza, gente? Praticar um pouquinho de português, matemática e física ao mesmo tempo nesse exercício? Sim. Será que teria como você resolver um exercício que o outro prof passou na apostila? Teria. Deixa eu só fazer mais um exemplo. Sim, sim. Desse assunto. Daí a gente já vai lá. Aliás, você já viu... deixa eu mostrar aqui, ó. Vou parar rapidinho o compartilhamento e vou para outro lugar. Você vai ver aqui o famoso Google. Famoso. Você que quer estudar conversão. Beleza. Dá para você praticar com o Google. Vou mostrar para você aqui. Compartilhando minha tela. Aqui. Escreve aqui conversor Celsius para Fahrenheit. Ou Fahrenheit para Celsius, não tem problema. Tem um negócio aqui. Qualquer número que você escrever aqui, ele já dá a resposta automático do outro lado. Por enquanto está 0. Mas o 0 Celsius é quando a água vira gelo, sabe? E no Fahrenheit, o 32 Fahrenheit, graus Fahrenheit, né, é quando a água vira gelo. Vocês lembram quando é que era que a água começa a virar vapor? Acho que é 100 graus Celsius e do outro lado, né, em Fahrenheit, é 212? Isso, ó, vou pôr aqui 100zinho, lá do outro lado vai trocar. 100zinho, do outro lado é 212, certíssimo. Então, se um dia você fala, quanto que é 100 Celsius em Fahrenheit? Faz a conta na mão, depois vem no site e vê se bateu. Porque tem que bater. Esse aqui é seu gabarito, sabe? 100 graus Celsius é exatamente 212 graus Fahrenheit. O 212 é muito fácil decorar, mano. Porque, ó, não sei se você já viu. Ó, se você escrever 212 no Google, por exemplo, ó. Já ouviu falar disso aqui?
Vocês estão vendo os perfuminhos? Sim. Vocês nunca ouviram falar dessa marca? Eu não, nunca ouvi. Não? É Não. uma marca famosa famosa de perfume, 212, Carolina né? Herrera. 212, isso. Agora Famosíssimo. sim. 212, Carolina Herrera. Cara, isso aqui é famosíssimo. E detalhe, ó. Primeiro, o cara usa. É jogado de marketing tripla, isso aqui. Dupla, tripla. O número 212 é um número conhecidíssimo para a água começar a virar vapor. Já dá a impressão de que quem usa esse perfume é hot, é caliente, já está quase evaporando. Já escolheu na lata esse número aqui. E tem um segundo sentido, que tem a ver com esse NYC que está escrito aqui. Você sabe o que é NYC? Conhecimentos inúteis. New York City, cidade de Nova York. Vocês já ouviram falar? Sim. Então, aqui, ó, é New York City. Deixa eu ver se é. Area Code 212. Olha, ó. Isso aqui é como se fosse um DDD, mas não é. É o código da área, sabe? Código da área. Código da área 212 é Nova York. Daí já dá um duplo sentido de quem usa 212 é moderninho, aqui da metrópole, cidade mais moderna aqui do planeta. Beleza, mano, beleza. Já dá a ideia de moderno e caliente ao mesmo tempo. Com 212. Beleza? Tudo de uma vez. Mas volta para lá. Ó, você tem o conversor aqui. Vou voltar para o conversor. Gente, se você quer praticar, dá para praticar. Pratique na mão, e esse aqui é seu gabarito. 200 graus Celsius, por exemplo, dá 392 Fahrenheit. 150 graus Celsius, dá 302 Fahrenheit. Mas você tenta na mão para ver como é que se você chegaria nessa resposta mesmo. E tenta a volta também. Você pode mudar em Fahrenheit, 180 Fahrenheit. Beleza, 180 Fahrenheit dá 82 e pouquinho no grau Celsius. Você pode testar qualquer temperatura, testa na mão primeiro, e esse aqui é seu gabarito, tá bom? Por exemplo, 190 Fahrenheit dá 87 graus Celsius. E você pode ir trocando. Agora, só fazer um último exemplo, daí eu faço o exercício da moça. Compartilhando de novo. Vamos ver se vocês pegaram o jeito. Espero que sim. Compartilhando, vamos lá. Exercício 2, só para você ficar no jeito. Exercício 2. Vai ser assim. Qual a escala Celsius excede leitura em Fahrenheit em 40 unidades? Eu errei. Troca. Troca a ordem. Não é na Celsius. É a Fahrenheit que é o outro. Professor. Qual leitura na escala Fahrenheit excede sua leitura em Celsius em 40? E agora vai. Curtinho, sem pegadinha nenhuma, vai. É sabe ou não sabe? E aí, o que vocês imaginaram disso aqui?
Ninguém imaginou nada? Ah, professor, eu acho que Hum. você tem que achar um número na escala Celsius. Calma. Isso. Que na escala do Fahrenheit seja mais 40. Ah, eu não sei explicar, mas eu acho que eu entendi mais ou menos. Um deles é mais 40, com certeza. Você não pode errar quem que é o mais, quem que é o menos. Um deles é 40 a mais, tá certo? Acho que é o Fahrenheit mais 40. Então, calma aí, vamos ver. Duas opções possíveis. Fahrenheit mais 40 é o Celsius, ou esse aqui. O Celsius mais 40 Fahrenheit. Vai. Duas interpretações possíveis. Qual vocês apostariam? Alternativa 1, alternativa 2. Acho que é um. Vamos ver os outros. Tem interpretação de português, aqui não tem conta nenhuma ainda. É puro português. Ninguém tem outros palpites? Eu acho também que é a primeira opção. Duas pessoas acham que é a primeira e votos em branco, pelo visto. Ninguém quer votar no 2. Vai deixar eles sem voto mesmo, assim mesmo. Puxa vida, gente. Vocês preferem votar em branco do que dar um votinho de consideração pro outro? Que triste. Opção 2. Ele recebeu 0 votos e é ele que é o certo. Esse é o certo. Por quê? Falou o seguinte. A temperatura Fahrenheit excede o Celsius. Excede o Celsius quer dizer que ele é a mais do que o Celsius. Não quer dizer. O Fahrenheit é o a mais, cara. Ele é o a mais. Por exemplo, pedir. Imagina, pedir 5 balas. Ganhei 3 balas excedentes. Não, eu recebi 3 balas excedentes. Você ganhou 8, cara. Então ganhou 5 mais 3. Igual a 8. Porque esse excedente é o a mais. Toda vez que falar excedente é a mais. Então a gente pensa, o Fahrenheit é a mais do que o Celsius em 40 unidades. Então ficou de baixo. O Celsius mais 40 é o Fahrenheit. Isso aqui que é o X da questão. Então, o povo fala, física é tão difícil. Eu nem comecei física, meu amigo. Isso aqui é português. Isso aqui é totalmente português. Nem comecei. Então, ó, aqui. Não sei se você lembra aquelas retinhas. Dá para imaginar, por exemplo, quando o Celsius era 0, o equivalente dele na outra era 32. O Fahrenheit já está na frente. O Fahrenheit é mais. Quando é 100 Celsius. Quando é 100 Celsius, o equivalente dele é 212. Fahrenheit está na frente de novo. Fahrenheit está sempre na frente. Fahrenheit é sempre a mais do que o outro. Então, para compensar, o pequenininho é o Celsius. O pequenininho mais 40, daí dá o outro. Beleza? Então, o Fahrenheit é o maior de todos. Você tem que somar 40 no menor deles, que é o Celsius. Tá claro aí, esse português do começo aí?
Então é Fahrenheit mais. Não, pera. É Celsius mais 40? É isso? Aham, isso aí. O Fahrenheit é Celsius mais 40. Se eu falasse que o Fahrenheit era Celsius mais 32, ó, Celsius mais 32 já dava certinho aqui. Você já até matava qual que era. Mas não é 32, é mais 40. Se eu falasse que o Fahrenheit era 112 a mais, 112 a mais, você já matava que era esse. É que eu não falei 112, eu falei 40. Então é algum número aqui no meio, aqui. Ninguém sabe. Esse número que ninguém sabe, vou marcar aqui. Tem alguma temperatura em Fahrenheit que ninguém sabe. Aqui. E vai ter um equivalente aqui em Celsius. Só que aí, em vez de usar essas letras, olha que coisa. Já sabemos que o do Fahrenheit é maior. Chama ele aqui de X. X, ó, vamos pensar. Tem que dar o mesmo número. Só que um deles é 40 a mais que o outro, não é? Você vai por 40 a mais no time do Celsius ou no time do Fahrenheit? Aqui. Você tem que pôr um mais 40. Em qual você vai pôr? Dá um bug mental, né? Eu sei. Vamos fazer a conta normal. Daqui a pouco você vai descobrir. Bom, se falou de Celsius e Fahrenheit, você vai usar Celsius e Fahrenheit só. Que seria TC sobre 5 é igual a TF. Oh, temperatura Fahrenheit menos 32 por 9. Isso aqui é a fórmula que você já aprendeu. Não é novidade. Oh. Só que no lugar de temperatura em Fahrenheit, você pode colocar isso aqui, ó. Poderia. Você já resolve. No lugar do Fahrenheit, põe Celsius mais 40. Ah, vou colocar então. Coloca. Nem precisa do X. Já que vocês não responderam o negócio do X, vai no normal mesmo. Então, esse temperatura em Celsius mais 40 vai no lugar do temperatura em Fahrenheit. Ele vai ficar TC sobre 5. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual. Agora eu vou pôr TC, temperatura em Celsius mais 40, no lugar do TF, né? Menos 32 sobre 9, porque só troquei, né? Então vamos melhorar essa conta. Fica TC sobre 5 igual TC, nesse caso aqui ficou 40 positivo menos 32. 40 menos 32 dá 8 sobre 9. Multiplica em cruz. Quando você multiplica em cruz, elimina esse tipo de dúvidas. Prof, Vai- peraí. Hum, Você elimina o TF sem fazer nada, só elimina ele. eu substituí. No lugar de TF, eu coloquei isso aqui. TC mais 40. No lugar do TF, eu botei TC mais 40. Não pode sumir do nada. Eu tenho que colocar alguém equivalente. Entendi. Beleza? Só que essa conclusão aqui eu só descobri por causa do enunciado. Isso aqui dependia do português. Ninguém conhecia essa daqui, não. Antes do exercício. Então, troquei o TF por esse cara e continuei a conta.
Sua pesquisa gerou... Então, multiplicar em cruz, 9 vezes TC é igual a 5 vezes o outro grupo. Só que esse grupo não pode multiplicar só a primeira letra. O TC mais 8 é um número só. E esse número só que vai multiplicar pelo 5. Você pode distribuir de novo. Você distribuir, vai ficar 9TC. Aqui, copiei. Aqui, 5 vezes TC, fica 5TC. E agora, copio o sinal de mais, que está aqui, vai ficar 5 vezes 8, 40. Então, esse 5TC está positivo, joga para o outro lado, fica negativo. 5TC igual a 40, positivo. 9 batata menos 5 batata dá 4 batata. Tá muito coincidente essas contas aqui. Sempre dá esse 5 menos 9. Esse 4 está multiplicando o TC, a temperatura, em Celsius. Passa para o outro lado dividindo. Vai ficar TC é igual a 40 sobre 4. E 40 sobre 4 é 10. Então, você acabou de descobrir que a temperatura em graus Celsius é 10. Pena que não é essa a pergunta. Ninguém perguntou a temperatura em graus Celsius. O cara perguntou qual a temperatura na escala Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit, ela é a temperatura em Celsius mais 40, porque é o que está naquele retangulinho do comecinho aqui, ó. A temperatura Celsius é 10. Então, vai ficar 10 mais 40. Você vai achar a temperatura do Fahrenheit. A temperatura do Fahrenheit é 50. 50 Fahrenheit. Agora sim, isso é resposta. Aqui, ó, pá. 50 Fahrenheit é a resposta desse exercício. E esse 50, ele é 40 a mais do que a leitura do Celsius. A leitura do Celsius é 10. E 10 mais 40 dá 50. Então, ó, 50 Fahrenheit. Essa aqui, graus Fahrenheit. Se você colocar no conversor, ó, você colocar 10 no Celsius, aparece 50 no Fahrenheit, tá bom? Então, não estamos errados, é exatamente isso. 10 no Celsius é a mesma coisa, 50 graus Fahrenheit. Dúvida, gente? De boa? Acho que tá tranquilo, professor. Tá Tranquilo, o mais difícil mesmo foi a interpretação. Ah, mas sempre é. Pelo amor de Deus. Que quando não interpreta bem, não sabe nem qual que é a fórmula que é para usar. Às vezes você vai com as fórmulas anotadas no braço, assim. Não adianta. Não sabe qual que usa. A não ser que tenha pouca matéria. Mas no vestibular tem a matéria do ano inteiro. Quer dizer, tem a matéria do ensino médio inteiro. É fórmula demais. Não adianta levar cola. Além de ser super arriscado e errado, né? Vai que te pegam e você perde a inscrição. Já zera na prova. Ó, tinha outras 2 fórmulas que eu já vi que o professor ensinou. Não, vocês estão lembrados das outras? De conversão de temperatura. A conversão já fiz. A da variação, né? Variação de temperatura.
Vocês lembram dessa formulinha aqui? O delta TC sobre 5 igual a delta beleza. TC. Delta temperatura em Celsius por 5 é igual a delta temperatura Fahrenheit por 9. E dá para escrever a terceira junto, que é a temperatura em Kelvin. Delta temperatura em Kelvin por 5 também. Eu sei que seu professor deve ter feito a parte. A temperatura dos Celsius, quando varia, é igualzinho à temperatura do Kelvin. Ele pode ter feito assim, mas dá para escrever de uma vez só. Daí o dia que comparar Celsius com Kelvin, os dois está dividido por 5. Você pode só cortar. Ó. Corta e corta, daí fica igualzinho a parte de cima com a outra. Dá igualzinho esse aqui, ó. Então, depende do exercício, né? Quais são as duas unidades que ele pediu. Sempre pede duas. Vocês têm noção quando que usa esse aqui? E quando que usa a outra? Tá bem claro a diferença dos dois? Pra ser sincera, não. Então beleza. Gente, esse triangulinho quer dizer variação. E variação na física... Variação da temperatura em Celsius. Seria a temperatura em Celsius do final menos temperatura em Celsius do início. Toda vez que tem esse triangulinho, você vai fazer temperatura do final menos a do inicial. Daí você descobre a variação. Então, ó, é que às vezes tem esse é um jeito, é o jeito clássico de fazer uma variação. Clássico. Vou fingir aqui. Exemplinho 3. Exemplo 3. Vai ficar mais nítido como é que usa. Vai falar assim, um corpo estava com 0 graus Celsius e esquentou até 10 graus Celsius. Calcule a variação da temperatura dele num termômetro em Fahrenheit. Olha isso. É isso aí. Pronto. Vê se entendeu o português do negócio. Tá sem pegadinhas, né? Tinha uma temperatura no começo, tem uma temperatura no final e pediu a variação da temperatura. Você conseguiria dizer qual que é a variação da temperatura em graus Celsius? Em graus Celsius. Seria 10 graus Celsius, não seria? Seria, parabéns. Tem que ter coragem mesmo. Certíssimo. Em graus Celsius é 10. Aí como você sabe? Porque foi do 0 para o 10. E variou 10. Mas tem conta? Tem. Essa daqui, ó. Variação da temperatura em Celsius é temperatura em Celsius final menos a inicial. Aí vai ficar final é 10, do início é 0. Você ia fazer temperatura. A variação da temperatura em Celsius é a temperatura em Celsius do fim menos a temperatura de Celsius do início. A do fim é 10, a do início é 0. Deu 10. Como a Thalita já
Matou. Beleza. Variou 10. Professor, eu não preciso nem de fórmula. Parabéns, se consegue fazer de cabeça. Não é todos que conseguem. Enfim, só que isso não é resposta. Porque ele perguntou a variação num termômetro em Fahrenheit. Ah, entendi. Então a gente vai fazer o seguinte. Tem dois jeitos. Ou você usa a fórmula daqui de cima, ou vamos dizer que você não lembrava dela. Professor, eu vou fazer o jeito, tipo, dá mais trabalho, mas eu tenho certeza que dá certo. Beleza. Você vai fazer o 0 graus Celsius. Você sabe quanto que é em Fahrenheit? 32. Beleza. 32 Fahrenheit. Mandou bem. E o 10 graus Celsius. Será que você sabe quanto que é em Fahrenheit? Esse eu não sei. Opa, mas o nosso exemplo 2 já tem esse valor aí. Olha seu exemplo 2. É verdade. O exemplo... 50. Beleza, a gente já fez essa conta. Não era para todo mundo saber, não, mas... Ó, perfeito. Agora pensa aí. Se eu sei as temperaturas final e inicial, dá para calcular a variação? Sim. A temperatura... A variação da temperatura em Fahrenheit é a Fahrenheit do final menos a do Fahrenheit do início. A do final é esse aqui, 50. Eu já fiz a conta previamente no 2. E a do início do Fahrenheit é 32. 50 menos 32 costuma dar 18. Pronto, achei a resposta. 18 graus Fahrenheit. Olha que coisa. Esse 18 é a variação. Não quer dizer que ele estava no 18 nem no começo, nem no fim. É a diferença dos dois. Tá bom? Mas, aqui, esses números que eu dei estavam um pouco fácil. O 0 você nem precisou fazer conta, porque já era meio definição, né? O 10 você nem precisou fazer conta, porque eu já fiz também. Mas e se fosse dois números nada a ver? Tipo, 20 e 30. Ixi. Se fosse 20, você ia ter que fazer a fórmula para descobrir 20 graus Celsius, quanto é em Fahrenheit. E o 30 graus Celsius, você ia ter que colocar na outra fórmula lá, 30 graus Celsius dá um tanto de Fahrenheit. E daí você faz a conta de menos. Funciona. Só dá mais trabalho. Lembra ainda da fórmula? Seria essa aqui, ó. Essa fórmula aqui. Qualquer temperatura em Celsius, você põe aqui, descobre a Fahrenheit. Podia ser qualquer número, qualquer um. Só que você ia fazer essa conta uma vez para a primeira temperatura, descobre Fahrenheit. Vai fazer mais uma conta de novo, igualzinha, só que para a temperatura do final. Tipo, você coloca uma Celsius, descobre uma Fahrenheit. E ainda é fazer uma terceira conta, que é uma conta de menos. Tudo bem, a terceira conta é suave. Uma conta de menos entre um e outro, e você já descobre quanto que deu, o delta. Mas não tem um jeito mais fácil, em vez de substituir, fazer 3 contas? Tem essa fórmula aqui, ó. Essa aqui sai na hora. Duvido, professor. Vou mostrar para você. Você pode fazer desse jeito aqui, que é o ver uma temperatura, ver a outra, faz um menos a outra. Ou você pode fazer com essa fórmula muito louca aqui, ó. Modo 2. Você sabe o delta da temperatura em Celsius já, né? Ó, então, delta da temperatura em Celsius por 5 é igual a delta da temperatura em Fahrenheit por 9. O delta da temperatura Celsius você já sabia, não é 10? Coloca aqui 10. Beleza. 10 sobre 5.
10 sobre 5, você sabe resolver? O professor acha que é 2. Acertou, é 2. Esse 9 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 9. E 2 vezes 9 é 18. E deu a mesma resposta. 18 graus Fahrenheit de variação. Tá aqui. E aí? Deu para ver como é que funciona a formuleta? Sim, achei muito mais fácil. Para variação, sim, né? Para variação, Sim, troca na hora ali. Opa! Mas dá na mesma. Dá na mesma. É que às vezes você não tem a do começo e não tem a do final. Às vezes já dão uma variação para você no Celsius. Ai, beleza. Então vou descobrir a variação do Fahrenheit. Mas você não sabe nem o começo, nem o fim. Só com a variação. Tranquilo? Então, essa Sim. fórmula é útil para variação. Mas nem... se você não soubesse, ainda tinha um jeitinho de burlar. Transforma uma temperatura, a do começo, transforma a do final, e daí faz uma conta de menos, uma com a outra. Aí, daí dava. Muito bom. Isso foi da aula 1 do seu professor de Física A. Tem fórmulas na outra aula. Vocês ainda lembram das fórmulas Q igual a MC delta T? Ah, professor, ele pediu para fazer os exercícios, mas eu mesma ainda não fiz, sabe? Entendi. Mas ele passou fórmula. Passou. Do quê? É isso. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos praticar o quê? Vocês lembram um pouquinho do quê? Qual que é o Sim, nome da fórmula que usa o quê? O nome dela. é para descobrir o... Não, calma. O calor sensível, né? Não. Calor sensível. É Isso. isso. Fórmula do calor sensível tem uma formulinha Q é igual a M C. Ele botou delta temperatura, delta T? Assim? Sim, Ah, então se usou essa letra, tá bom. Vou continuar usando a mesma letra aqui, não tem problema. Maravilha. Você lembra o que é cada um? que é o calor, o M é a massa, o C é o Joule, né? Opa, o C não é Joule não, hein? É o calor específico. C é quantidade de calor. É a quantidade de calor que é medida por ele, né? Então, e o delta é a variação da temperatura. Medida em cal ou joule. Geralmente. Caloria ou joule. Geralmente é o caloria nessa matéria, tá bom? M é a massa do corpo. Pode ser líquido ou sólido. Medido em... Geralmente é grama, mas pode ser em quilo também. Geralmente é grama. C chama calor específico. Específico do material. O calor específico do material é medido em calorias dividido por grama grau Celsius. Ai, que unidade difícil. Eu sei. Ela é a mais difícil de todas. Caloria
por grama grau Celsius. Mas essa aqui você não precisa nem esquentar. Geralmente ele dá essa aqui. Tem mais uma outra unidade, mas deixa. Essa é a mais famosa. Vou deixar as mais famosas. Né? Você tá no confundido. Só as mais famosas, né? Para começar. Para começar, né? Você pegar um traquejo com a fórmula, depois vai ter umas unidades diferentes. E delta T, variação da temperatura, que a gente já sabe calcular de dois jeitos. Pode ser final menos inicial, ou aquela outra fórmula lá que converte entre uma unidade e outra. Então, delta T, variação da temperatura. E é medido em graus Celsius, na 99% dos casos. 99% dos casos são essas unidades aqui. De vez em quando inventam um ou outro. Só para avisar, esse C, que é o famoso calor específico do material, ele é muito específico, mas muito específico mesmo. Do tipo, se for água salgada, tem um número. Se for água doce, tem outro. Já o valor mudou. Aí se for gelo e água, cada um tem um. O água normalzinha é um valor, o gelo é metade. O gelo é 0,5. E a água é 1, geralmente. Então, qualquer coisinha já dá uma mudança. Eles costumam dizer que a água é o 1 para facilitar a vida, que a maioria dos exercícios é com água. Daí, mas nem esquenta. Se for um número diferente de 1, ele tem que dar. Mas se for exercício com água e não falou mais nada, para você o C da água é 1. Tá bom? Você vai ter que aceitar esse. É como se fosse um pré-requisito para acertar essa matéria. Se ninguém falou nada, o C da água é 1. Caloria por grama grau Celsius. Que é a unidade doida aqui, ó. Caloria por grama grau Celsius. E o do gelo? Cara, o do gelo geralmente é 0,5. Geralmente. Mas você não é obrigado a saber. Eu meio que decorei de tanto fazer exercício, mas você... ninguém tem que saber de cor isso daí, não. De tanto aparecer, meio que você já... apareceu umas 10 vezes e falou que é 0,5. O do gelo vai ser 0,5. Meio que você já decora. Já ajuda. Aí, tem duas peculiaridades. Tem um C maiúsculo, a gente chama de capacidade térmica. C maiúsculo é um C meio estiloso. Vocês conheceram esse C maiúsculo aqui? Chama capacidade térmica. Alguém já viu esse nome? Não. Olha só. Aprende aí, ó. Capacidade térmica é a mesma coisa que M vezes C. Então, ele é igualzinho M vezes C, dessa fórmula de cima aqui, ó. Igualzinho. O nome dele é capacidade térmica de um corpo. Olha que coisa. Por que eu tô apresentando ele? Porque de vez em quando ele não vai dar a massa, nem o Czinho. Ele vai dar direto capacidade térmica do corpo. Ele dá direto capacidade térmica, mas não fala massa. Nem o Czinho. O professor tem como fazer sem saber a massa? Tem. Se souber esse Czão, observe. Esse Czão é a mesma coisa que M vezes C. Daí você pega aqui, ó, esse M vezes C aqui, ó. É igualzinho. É aqui, ó. No lugar do M vezes C, você põe esse Czão. Você vai achar uma nova fórmula, que é igualzinha. Que é igual a
capacidade térmica, Czão vezes delta teta. Outro jeito de escrever a mesma coisa, exatamente, é que depende dos dados que ele der. Nem sempre ele vai dar massa e o Czinho. Bom, então você tem que estar pronto. Quantidade de calor também dá para calcular desse jeito. Ó. Capacidade térmica vezes variação da temperatura. Opa, eu botei a letra que eu costumo usar, mas o seu professor usa outra letra. Variação de temperatura ΔT para vocês. A vez de ΔT, variação de temperatura. Então, ó, 2 jeitos de escrever a mesma fórmula, só toma cuidado que depende dos dados que ele der, você usa um ou outro. Detalhe, quando a gente fala capacidade térmica, é capacidade térmica de um corpo, não é da substância. O Czinho depende da substância, do material. Se falar alumínio, o alumínio tem um Czinho próprio. Aí se muda para ferro, daí mudou o material, muda o Czinho. Quando você fala de capacidade térmica, a gente está falando de um corpo, não do material. Então, ó, olha o naipe das frases, que não fazem sentido nenhum. Frases que não têm sentido nenhum. A capacidade térmica do alumínio é tal. Nada a ver, velho. Capacidade térmica é de um corpo. Daí você poderia falar, daquele robô de latão. Aí, beleza. Aquele robô de latão, ele tem aquele robô tem uma massa e tem um material dentro dele. Capacidade térmica não encaixa só com substância. Tem que falar um corpo qualquer. Então, a unidade disso aqui, ó, medido em... Aliás, em vez de eu cuspir essa resposta, pensa comigo. Qual que é a unidade do que mesmo? Qual que é a unidade do que, gente? Ninguém lembra. Qual foi a pergunta? Deu uma travada aqui. Qual a unidade do que? Unidade de medida do quantidade de calor. Já olhou caloria? Ah, beleza. Eu esperava caloria, porque eu apaguei o Joule. Mas tudo bem, beleza. Caloria. Caloria vai ser igual a uma coisa misteriosa, vezes... Qual que é a unidade do ΔT? Celsius. Graus Celsius. Boa. Qual que seria a unidade desse ser misterioso? Você ia fazer uma matemática com as unidades, ó. Esse grau Celsius está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo. Caloria dividido por grau Celsius. Essa aqui é a unidade do C. Você não precisa saber de cor. Você pode manipular. Você sabe alguns de cor, alguns. Manipula. O cara multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Você já descobriu a unidade do C, ó. Mesmo, você não precisa saber de cor, você precisa saber chegar nela, tá bom? Então, isso aqui foi só um jeito para você lembrar, que se engana muito alguém achando que, olha, que memória que o professor tem. Não sei de cor, não, mas eu sei chegar. Eu sei, às vezes eu sei, mas um monte de coisa o povo acha que eu sei, meu rabisco um pouco e eu descubro na hora do que eu tô falando. Então, ó, a unidade do C, aqui, ó, o C é medido em caloria
por grau Celsius. Opa. Caloria por grau Celsius. E geralmente a gente põe unidade de medida, a gente põe uma chavezinha. Então, só para diferenciar do resto do texto. Põe uma chavezinha aqui. Unidade de medida põe em chave. Bom, isso aqui foi um mini extra, esses dois aqui, mas eu vou fazer exercício ainda, né? De boa, esses daqui, deu para relembrar um pouco? Ninguém relembrou nada? Entendeu nada? Deu pra relembrar sim, Pro. Beleza. Ó, tem que saber um pouquinho da teoria, que calor flui de um corpo para o outro quando tem temperatura diferente. E tudo que um cara ganha, o outro perde. Não brota energia do nada. Calor é energia térmica em movimento, né? Então, ó, tudo que um vai ganhar, o outro perde. Então, se a gente fizer, por exemplo, 4. Será que é o 4? Estou viajando. Deixa eu ver se é o 4. É o 4. Exemplo 4. Dessa vez, dessa matéria aqui. Um corpo. Não, um corpo não. Eita, travou. Ah, beleza. Não, vai um corpo de 100 gramas. Inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, entra em contato com 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Sabendo que a temperatura final da mistura foi de 30 graus Celsius. E que o sistema é isolado termicamente, calcule o calor específico do corpo. Calor específico. Calor específico do... específico? Calor específico. Específico do material que compõe o corpo. Vamos lá. Não precisa focar na pergunta, em copiar, não. Você pode focar só em responder. Como que faz? Então, tem dois corpos. Quer dizer, tem um corpo e tem uma água. Então, um tanto de água aqui.
Eu acho que eu devia ter trocado as cores, né? Porque a água tá mais quente, mas tudo bem. Pense comigo. Só tem os dois e eles estão isolados termicamente. Quer dizer que é só entre eles que troca calor. O mundo de fora não atrapalha, não ajuda. Tá bom? Eles estão tipo num isoporzinho. Isoporzinho. O mundo de fora não atrapalha. Só os dois que trocam calor. Pensa aí. Quem dá calor para quem? Deixa eu pôr uns nomes aqui. Esse aqui é o... Puxa vida. Trocar quem é quem. Vou pôr de azul. Trocar aqui. Esse aqui é o corpo. Esse é o corpo. E o outro é o água. Quem dá calor para quem nessa situação aqui? A água dá o calor pro corpo. Acertou, porque ele tá um pouco mais quente. Perfeito. Então vai rolar calor. Indo para lá. Calor. Porque a água é mais quente. Esse aqui era 80 graus Celsius. E o outro era 20 graus Celsius. Então o calor vai do mais quente para o mais frio, naturalmente. Eu sei que vai dar o horário em 1 minuto, mas vocês aguentam até o fim desse exercício? Vocês têm aula depois? Com mais alguém? Não, não tem aula depois, não. Vocês aguentam até o fim desse? Mesmo que passe um tempinho? Sim. Então, beleza. Estou feliz pela garra de vocês ficarem um pouco mais. Seguinte, mais frio. E depois eles vão ficar numa temperatura 30. Depois, isso. Os dois vão ficar com 30. Isso aqui, tipo, é o início. E no final, cara, no final, quem tava mais quente esfria. E quem tava mais frio esquenta. E daí eles vão ficar com que temperatura? Eles vão ficar com a mesma temperatura. O corpo vai dar uma esquentadinha. E no final vai ser 30, porque é o que o enunciado falou. E o outro ainda é água, mas a temperatura mudou. Agora essa água vai ter temperatura 30 também. Porque é o que a história contou. Esse é o fim. Olha só. São materiais diferentes. O povo acha, não, porque o tanto de graus que um perdeu, o outro ganha. Não. O tanto de graus que um perdeu não é necessariamente o tanto de graus que o outro ganhou. Cada um é feito de átomos diferentes. Tem gente que precisa de pouco calor para subir a temperatura. E tem gente que precisa de muito calor para subir a temperatura. É o caso de panela de ferro e panela de barro. Bota os dois no fogão aceso. Mas vai segurando com... Acende ao mesmo tempo e bota a mão nas duas. O fogo é igual nas duas bocas, imaginando. Mas uma delas você vai sentir calor primeiro. Porque cada material precisa de um tanto diferente de energia para mudar a própria temperatura. Né? O ferro esquenta mais rápido. Daí por isso que na de ferro você ia tirar a mão antes. Muito provavelmente. Então, ó. Seguinte, tudo que a água perdeu, o outro ganhou. Beleza? Olha que
tudo que um perdeu, o outro ganhou. Você tem que tá clara essa ideia. Porque não tem mais ninguém para dividir o calorzinho, né? Ó, tudo que um perdeu, o outro ganhou. Quer dizer que um deles vai, sei lá, perdeu 100. O outro ganhou 100. Mas não tenha dúvida. É exatamente o mesmo número. Então a gente pode falar que a quantidade de calor do primeiro corpo, ó, do corpo, tem que ser igualzinho à quantidade de calor que o outro transferiu à água. É o mesmo valor numérico, tá bom? Ai, mas um é menos, o outro é mais? No fundo, sim. Um deles é menos, o outro é mais, porque um perdeu, o outro ganhou. Só que aí que tá, ó. A gente costuma fazer assim. Exercício de sistema. Quando é sistema, tem 2 ou mais corpos, tá bom? É só isso. Toda vez que é sistema, 2 ou mais corpos. Isolado termicamente, ou seja, o mundo de fora não atrapalha, é só entre eles mesmo, a gente costuma fazer o seguinte: a gente soma todos os Qs. O Q do primeiro cara com o Q do segundo cara. E a conta tem que fechar, a conta tem que dar 0. Ai, professor, mas não dá na mesma? Dá. Por exemplo, se, ó, esse aqui não copia, ó. Se um deles fosse menos 100 e somar com o outro, que é mais 100, ó, um deles é mais 100, o outro é menos 100. Se você ficar somando, dá 0. Ah, professor, isso é óbvio. Calma. É que, olha o que eu fiz. Eu peguei o cara negativo, joga para o outro lado. Quem é negativo quando joga para o outro lado dessa conta, vai ficar positivo. Então, tipo, vai ficar mais 100 de um lado é igual a mais 100 do outro. Então, ficou exatamente igual. Então, quando eu já joguei para o outro lado, daí ficou desse jeito a fórmula aqui, ó. Ah, e se você não jogasse? Se eu não jogasse, a fórmula ia ser assim. Q do corpo mais Q da água ia ser igual a 0. Daí você joga para o outro lado e anula o sinal. Mas o cara vai boiar, né? Mas já se jogar para o lado fica negativo. Calma, é por isso que eu não botei em letra tão cedo. Porque o delta temperatura de um vai ser positivo e o delta temperatura do outro vai ser negativo. Eles vão se anular e o sinal vai manter. Mas não precisa esquentar com isso, não. Vamos. Vai nessa lógica aqui, ó. Que é quantidade de calor, é mc delta θ. O outro, que também é mc delta θ. Só que dessa. Oh, delta θ não. Você aprendeu como delta temperatura. Desculpa. Delta T. Oh. Você aprendeu assim. Bora. Só que aqui é do corpo. Massa do corpo, C do corpo, delta temperatura do corpo. Esse aqui é da água. Da água. Da água. Essa é a única diferença. Substitui devagarzinho. Massa do corpo, 100. C do corpo é a pergunta. Não sei. Variação da temperatura. Cara, a variação da temperatura é temperatura final menos inicial. Você lembra qual que é o final, qual que é o inicial do corpo? A inicial é 20 e a final é 30? A final é 30. Isso aí. A final é 30, a do início é 20.
Quanto que variou entre eles? Entre esses dois aqui. Final 10 inicial. graus? 10 graus. 10. Demorou. Aí, você põe aqui 10, já era. Massa da água, de acordo com o texto, é 200. O C da água. O C da água você tinha que saber que é 1, tá bom? Ele nem fala. E a variação da temperatura da água, vê aí. Quanto que variou aqui entre os dois? 50? 50, demorou. Um pouco mais fácil de pensar, não precisa nem pensar se é mais 50 ou menos 50, tá bom? 50, já era. Fazer essa conta. 100 vezes esse, ó, dá 1000. 1000 calor específico do corpo. Do outro lado ficou 200 vezes 1 é 200 vezes 50. Vai ficar 10.000. 10 com 3 zeros, é isso aí, 10.000. Tem zero dos dois lados. Você pode cortar. Corta aqui, ó, um zero com um zero. Tem mais zeros. O segundo zero com o segundo zero. Mais um zero. Tchoim, tchoim. Sobrou um calor específico desse lado aqui. Do outro lado sobrou 10. Essa é a resposta. Só que calor específico tem a unidade certa, que é aquela complicadona. Caloria por grama grau Celsius. Essa é a resposta. Quer dizer que esse corpício aqui deixa eu ver se faz sentido isso. Cadê? 10 vezes? Deixa eu ver. Será que é 10? Caramba! 10? É um número alto. Mas também eu chutei o número, né? Tudo bem. Eu chutei um número aqui. Mas caramba. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele é 10 vezes mais difícil de mudar a temperatura do que a água. Como você sabe que é 10 vezes? Primeiro porque a massa aqui de um é o dobro da outra. Já tem um vezes 2. E um deles variou 50, o outro variou 10. Já tem um vezes 5 aqui, ó. Aqui é vezes 5. E na massa aqui já tem um vezes 2. Vezes 5 vezes 2 dá vezes 10. Um é 10 vezes mais difícil do que a água de mudar a temperatura. Mas é isso aí. Então, ó, você que está iniciando e o exercício é simplão, só tem 2 corpos, pode fazer sem pensar no sinal, sem pensar se é mais, se é menos. Vê aí a variação, substitui, iguala tudo que um ganhou, o outro perdeu, então é o mesmo número dos dois lados, nem esquenta com o sinal de mais e menos. Se tiver 3 corpos ou mais, aí você vai sofrer um pouquinho. 3 corpos ou mais, daí é melhor fazer o soma do primeiro calor, mais a soma do segundo, mais a soma do terceiro, igual a 0. 3 ou mais corpos, esse aqui é o melhor. Mas com 2 corpos, não tem erro. Você pode igualar e nem pensa no sinal. Tá bom? Quando você fizer a soma aqui, ó, calor de um, mais calor do outro, mais calor do outro, igual a 0, daí você tem que pensar no sinal. Quem que é final, quem que é inicial. Porque o final e o inicial, dependendo aqui, ó, o final aqui é 30, ó, e o inicial é 20. Quando você faz final menos inicial, é 30 menos 80, isso é menos 50. Daí na hora da conta esse carinha vai ser menos. Aqui final menos inicial, 30 menos 20. 30 menos 20 é 10 positivo. Então, essa história do sinal, quando tiver 3 corpos ou mais, você considera, tá bom? E você vai somar.
Q de um mais Q do outro, mais Q do outro, mais Q do outro, soma o Q de todo mundo, igual a 0. E tem que considerar esse sinal, pelo amor de Deus. Se só tem 2, você quer ganhar tempo, só tem 2. Ignora o sinal, fala, o Q de um é exatamente o Q do outro. E daí sai a resposta, tá bom? Beleza, gente? Aprenderam alguma coisa hoje? Como é que foi? Acho que sim. Mentira, aprendi sim. Acho que sim. Ai, meu Deus. Então tá bom, então. Vou me despedir de vocês. Obrigado pela presença. Se gostarem, pode aparecer semana que vem. Vai ser outra matéria, tá bom? Se cuidem, gente. Boa noite. Até Boa mais. noite. Obrigada, prof. Imagina. Tchau, tchau.